Pessoal, vamos ao Evangelho 56. Sequência de vídeo é o 764. Título: Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Desde, porém, que é forçado a abandonar tudo isso, não tem a posse real das suas riquezas. Simplesmente o usufruto. Que possui ele, então? Nada do que é de uso do corpo, tudo o que é de uso da alma, a inteligência, conhecimentos, qualidades morais. Isso é o que ele traz e leva consigo e que ninguém lhe pode arrebatar. O que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar, porque daquilo que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Quando um homem vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali lhe seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura e fazei provisão de tudo quanto ali vos possais servir. Ao viajante que chega a um albergue, lhe é oferecido bom alojamento, desde que o possa pagar. Agora aqui é substituir por hotel, né? Ao viajante que chega a um hotel, lhe é oferecido bom alojamento, desde que o possa pagar. A outro, de recursos mais modestos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha, de seu vai dormir sobre a palha. Agora vai dormir no banco do jardim ou no chão mesmo do passeio, né? Que os tempos mudam. Assim acontece com o ser humano, a sua chegada no mundo dos espíritos. Seu lugar ali está subordinado aos seus haveres. Não será, todavia, com o seu ouro que ele o pagará. Ninguém lhe perguntará: quanto tinhas na terra? Que posição ocupavas? Eras príncipe ou operário? Perguntar-lhe-ão: que trazes contigo? Não se avaliarão os seus bens nem os seus títulos, mas a soma das virtudes que possua. Ora, sob esse aspecto, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de partir da terra pagou a peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão: os lugares aqui não se compram, conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre pudeste comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades do coração. És rico dessas qualidades? Sê bem-vindo
e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Já sabe, né? Vai para o umbral, vai para planetas primitivos. Os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui à vontade, não sendo o homem senão o usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente desses bens. Tanto eles não constituem propriedade individual do homem, que Deus anula frequentemente todas as previsões, o que faz a riqueza escapar daquele que se julga com os melhores títulos para possuí-la. Direis, talvez que isso se aplica aos bens hereditários, porém, não relativamente aos que são adquiridos pelo trabalho. Sem dúvida alguma, se há riquezas legítimas, são estas últimas, quando adquiridas honestamente, visto que uma propriedade só é legitimamente adquirida quando da sua aquisição não resulta dano para ninguém. Serão pedidas contas até mesmo de um único centavo mal ganho, isto é, com prejuízo de outrem. Mas, pelo fato de um homem dever a si próprio a riqueza que possua, seguir-se-á que, ao morrer, lhe resulte alguma vantagem desse fato, as precauções que ele toma para transmiti-lo a seus descendentes não são inúteis muitas vezes? Ora, se Deus não quiser que ela lhes seja transmitida, nada prevalecerá contra a sua vontade. O homem poderá usar e abusar de seus haveres durante a vida, sem ter de prestar contas? Não. Ao permitir-lhe que os adquirisse, é possível que Deus tivesse em vista recompensar-lhe, no curso da existência atual, os esforços, a coragem, a perseverança. Se, porém, ele só os utilizou na satisfação dos seus sentidos ou do seu orgulho, se tais haveres se tornaram causa de falência em suas mãos, seria melhor não os ter possuído, visto que perde de um lado o que ganhou do outro, anulando o mérito de seu trabalho. Quando deixar a terra, Deus lhe dirá que já recebeu a sua recompensa. Senhores, eu conheci uma mendiga quando eu morava num outro bairro, há muitos anos atrás. E a coitada dizia, eu não entendia na época, ela dizia, Deus é tão bom, Deus é tão bom. Acho que ela queria dizer porque das esmolinhas que davam para ela, e eu nunca dei nada para a mulher, coitada. Porque eu não fui habituada também em casa, era assim meio, eu seguia as coisas de casa. Ou eu era assim mesmo, não sei. Deixa eu ver aqui, só um instantinho que eu já... Então, essa mendiga, me lembro dela, ela era magrinha, era baixinha, e me contaram que lá a família dela morreu, então ficou com os bens, mas como ela era uma pessoa assim, que não entendia nada, ela foi enganada pelos parentes, a fizeram assinar um negócio lá, e passaram todos os bens para eles, e ela ficou como mendiga na rua. E eles usufruindo. Só que, se eles já faleceram ou não, eu não sei, né? Já devem ter falecido pelos anos. Só que quando eles chegarem lá do outro lado, vai ser dureza,
porque eles roubaram uma coisa que não pertencia a eles, ocasionando a mulher com chuva, com vento, dormir na rua. Mas um dia, não sei se eu ainda morava lá, mas eu acho que eu perguntei, nunca mais vi aquela senhora, aquela mendiga ali. Diz que apareceu uma pessoa e que a levou, que a ajudou. Não sei de que maneira que a ajudou, mas ela foi ajudada. E ela foi ajudada porque ela agradecia a Deus. Ela agradecia muito o pouquinho que ela conseguia. Uma vez eu vi, ela tinha comprado uma... Olha que é caro, né? Aí eu confesso, olha como a gente erra com os nossos pensamentos. E eu disse assim, o quê? Ela é mendiga e comprou pêssego, que raramente até, né, a gente compra, aquilo é caríssimo, aquele pêssego em calda dentro de um vidro. Antigamente tinha muito isso, eu agora acho que eu nem vejo isso no supermercado. E era gostoso aquilo. No tempo que a minha família estava viva, né, eles eram classe média, então eles às vezes compravam. Aí eu achei que ela estava pedindo que não precisava. Coitada da mulher. Anos e anos se passaram, e anos e anos se passaram. Quando a nossa consciência vai ficando mais expandida, veja só o que eu me lembrei da mendiga, me lembrei do agradecimento dela. E aí eu me lembrei do pote de vidro de pêssego em calda. Aí eu disse para mim mesma, mas como eu era ignorante e burra. Pois é claro, a mulher não tinha onde fazer comida, ela tinha que comprar coisas, né? Coisas que pudesse comer. Aquilo era caríssimo, mas ela ganhou dinheiro de alguém lá, das esmolas, e comprou, coitada. Porque naquela época me parece que era difícil você encontrar um bar que fornecesse quentinha. Tinha refeições, mas eles não deixavam o mendigo sentar, né? Era uma época muito ruim. Eu tinha 30 e poucos anos. Era uma época muito ruim para eles, porque eles não tinham nem direito de sentar num bar para comer, coitado. Quando eles arrumavam comida no bar, eles sentavam no meio-fio, num degrau, né, para comer. Mas eu, naquela ocasião, não consegui. Por isso que hoje em dia, no meu juízo, eu digo, raciocinem, pensem, observem, porque realmente a gente faz cada besteira. E aí o que é que acontece? Um pensamento desses que eu tive gera o quê? Dívidas. Gera karma. É dizer, coitada da mulher. Hoje há mais facilidade, né? E tem até bar que dá até o resto de comida para um mendigo. Então a gente vê eles com quentinha, né? Comendo e tal. A vida vai evoluindo, né? Mas antigamente era muito difícil para os mendigos. Tinha mendigos, acho que até morria de fome mesmo. Porque... Mas agora voltou uma fase ruim para os mendigos. Por quê? Pix, é só o Pix, as pessoas não têm mais dinheiro, não andam com dinheiro, até porque com medo de ser assaltados. E quando anda com dinheiro, não tem dinheiro assim trocado, não tem R$5, ou R$1, ou R$2, é tudo uma nota maior porque há dificuldade em troco. E eles agora estão enrascados, né? Agora está difícil. Tá? Às vezes a pessoa até quer dar, mas não tem, não vai dar R$50, né? Então, fica difícil. Acho que até o mendigo não vai ter nem noção, se ele pegar uma nota de R$50, vão enganar ele que aquilo é R$5. Eu vou ficar com o dinheiro dele. Então é bom comprar, né, alguma coisa e volta lá e dá para eles. Então a gente tem que ter muito cuidado. Eu gosto sempre de dar exemplos verdadeiros. E esse agora, né, vou de amargar esse meu exemplo, porque, poxa, quando eu penso isso, né, caramba.
Assim como eu, tem muitas pessoas que... se a gente ficar pedindo não precisa, porque existe, por que é que falam isso? Muito aconteceu com alguns que pediam dinheiro na rua, morreram sozinhos, aí, né, chamaram lá o que tem que chamar, a polícia, sei lá. Aí, os bombeiros, né, foram encontrar foram tirar aquelas coisas, encontraram debaixo do colchão um monte de dinheiro. E continuava pedindo, quer dizer, às vezes, pessoa que está meio, né, biruta, né, já maluquinha com a idade, e guardava o dinheiro no colchão, e muito dinheiro, mas muito dinheiro. O que será que ficou, né, com o dinheiro? Então a pessoa vai ouvindo isso, vai vendo os vídeos dos falsos mendigos, pessoas se fingindo de paralíticos, embrulhando a perna em gesso, aí a pessoa já fica de pé atrás e não dá dinheiro. Então os que precisam mesmo pagam pelos outros, né? Porque todo mundo acha que aquele não precisa. Então tem aquele negócio que Jesus falou: dai, e não importa a quem, dê sem saber, né? Se você está doendo. Salvo, como eu já falei no outro vídeo, se você sabe que o cara usa drogas, não dê, pelo amor de Deus, não dê, porque isso gera karma para a pessoa. Quando você falecer, vão dizer assim: escuta, então você alimentava aquele drogado, é? Então, e bêbado também, bêbado. Às vezes tinha bêbados que vinham me abordar na rua e ficava para lá, para cá, não dava. A cara cheia, vermelha, sabe? Inchada de tanta bebida. Bêbado eu não dou, não. Procura dar aos velhinhos, tá? Quando o velhinho te pedir, que aquela senhora era velhinha. Velhinho tem aposentadoria de M, né? Não dá para nada. Se às vezes precisa para comprar remédio. Às vezes muitas pessoas, a gente, por não saber, também não ajuda as pessoas. Também eu lembro de um caso que aconteceu comigo, velhinho pedindo, não era muito velhinho, ele era uns 50 e poucos anos, mais ou menos. Veio com um negócio que precisava comprar remédio. Só que aquela receita já estava meio ruim, né? Aí eu dizia assim: ué, mas o SUS dá remédio de graça? Mal eu sabia que as pessoas iam lá e não conseguiam remédio. Aí no dia que eu fiquei em muita dificuldade, a ponto de ter que ir lá me consultar no SUS e ver se tinha remédio, várias vezes não consegui o remédio. Fiquei sem tomar remédio, porque o SUS não tinha remédio. Então, eu passei muita coisa ruim na minha vida, mas isso me serviu de experiência. É por isso que dizem que a gente tem que agradecer, né, a Deus a coisa ruim que a gente passa. Alguns vídeos eu disse mesmo, eu não consigo agradecer, agora eu já consigo. Já consegui entender que às vezes a gente passa coisas para aprender e ensinar os outros. Eu estou chamando a atenção de vocês. Estou ensinando. E cada um faça o que a sua intuição disser. Quando a nossa intuição está muito aflorada, começa a ficar, é sinal que você está tendo orientação da consciência crística, da consciência universal, da consciência do Deus, do Pai, Mãe, Criador, primordial. Fique feliz por isso, porque aí você já está no caminho, tá? Não deixe essa intuição apagar. Eu tive uma fase da minha vida que deixei. Aí depois, quando me dediquei novamente às coisas espirituais, começou a voltar. Só que não está tão forte como era, né? Também não está tão forte como era, porque também a idade
bloqueia um pouco, porque o nosso mental material, né, de carne, né, aquela complicação que a gente vê, né, nossa, esquisito, né, nosso cérebro material, né, material de carne, esquisito, ele vai ficando envelhecido, e aí o cérebro do perispírito, o cérebro superior já não... E temos o inferior também, né, nós temos 2 cérebros, o superior e o inferior. No perispírito tem esses 2 cérebros. É no inferior que fica gravado tudo que a gente faz. Tudo o que eu acabei de dizer de vocês, do que eu fiz, está gravado lá no cérebro inferior. Bom, fico por aqui. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixa eu ligar.